Bom dia, igreja. Bom dia. Me chamo Jonathan. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um processo bem lindo que Jesus faz nas nossas vidas. E eu quero começar com uma dinâmica aqui. Não sei se você consegue enxergar aí, de onde você está, o que eu tenho na minha mão aqui. O que eu tenho na minha mão aqui? Quanto ela vale? R$2, muito bem. Então tá, essa aqui é de verdade mesmo, não é falsa. Tá, e se eu fizer isso aqui com ela, tá? Vou usar toda a minha força aqui, peraí. Tá. O que eu tenho na minha mão aqui agora? Quanto é que ela vale? R$2. Tá, mas e agora? Eu não limpei o tênis hoje também. Tá, agora tá bem. Tá. E agora? O que eu tenho aqui? Quanto é que isso aqui vale? Por que essa cédula continua valendo R$2? Porque o valor não está naquilo que está por fora aqui, a sujeira. O valor não está naquilo que da forma que tu está vendo, mas está naquilo que ela é. Tem pode, por favor? Um documento foi achado há mais de 1.500 anos atrás, escrito há mais de 1.500 anos atrás, e ele foi achado. O nome desse documento é o Codex Sinaiticus. E ele foi achado dentro de um manuscrito, né, encontrado no século IV, em pergaminho. O entendimento acadêmico moderno considera esse códex como sendo um dos melhores textos gregos do Novo Testamento. Pode avançar. Mais um. Por 1.500 anos, o manuscrito ficou preservado em um mosteiro na península, no Sinai, no Egito. Em 1844, ele foi encontrado e dividido entre alguns países. Acredita-se que o documento resistiu ao tempo porque o ar do deserto era ideal para a conservação do pergaminho e porque o mosteiro permaneceu intocado por todos esses anos. O Codex Sinaiticus é um dos maiores tesouros escritos do mundo, afirmou Scott McKendrick, diretor de manuscritos ocidentais da Biblioteca Britânica em Londres. Pode avançar. Agora, saindo de algo arqueológico, vamos para algo da engenharia. Foi encontrado uma Ferrari que era considerada inexistente. Mais umas aí. E olha o estado que foi encontrado o carro. Essa Ferrari, ela foi encontrada numa garagem no Japão. Os especialistas acham que a única 365 GTB/4 com carroceria de alumínio, só o Alberto me entendeu agora, né? Eu acho que só o Alberto me entendeu, o Jonatas, o Lucas. Foi construída e vendida com a mesma carroceria e configuração para andar tanto nas ruas quanto nas pistas. No entanto, o modelo único ficou desaparecido por quase 4 décadas e se transformou em um mito, com a sua existência questionada por especialistas, até que foi encontrado em uma garagem no Japão. O valor do carro, nessas condições, estima-se entre 5 milhões e 6 milhões. E o valor não chega nem perto de um modelo daquilo que o cara terá que restaurar, o valor que aquilo que o proprietário terá que usar na restauração do carro. Então, olhando tanto o pergaminho que estava encontrado com uma camada de poeira dessa grossura, que tu nem sabia o que tinha debaixo daquela poeira toda, e o carro que também, olhando nas condições assim, né, bem ruim. Tem mais uma fotinha ainda. O interior do carro, para ter ideia. Foi encontrado desse jeito. O valor daqueles tesouros não estavam na situação que ele foi encontrado. O valor daquele tesouro estava por baixo daquela camada grossa de sujeira, por baixo daquela camada de mofo, de sujeira, de podridão. E Deus, quando Ele olha para nós, criaturas feitas por Ele não olha também a camada que nos veste. Ele olha aquilo que nós somos, Ele olha aquilo que está por baixo da nossa sujeira. A poeira, as manchas, o mofo e a sujeira não tiram o valor da relíquia que está por debaixo dela.
O Criador vai sempre olhar para a sua criação e ver aquilo que ela é, continuar amando ela, independente das condições em que se encontre. Mas nós precisamos passar por um processo de limpeza. Ambos as relíquias passaram por um processo de limpeza, onde tiramos aquilo que não presta, aquilo que nos mantém sujos, para que a linda obra-prima que está debaixo de tudo aquilo seja revelada. A gente está vivendo uma série chamada Caminho da Salvação, e a gente tem passado por algumas mensagens, né, falando a gente é salvo do quê, né? Por que a salvação do quê? Foi lá atrás a gente falou sobre o pecado, que estávamos mortos, né? E depois de lá a gente começou falando sobre arrependimento, depois conversão, depois a gente falou sobre fé e obras. Quem lembra da mensagem sobre fé e obras? E não semana passada, que foi Páscoa, mas na anterior a gente falou sobre missão, a missão do seguidor de Jesus, né? Pescar homens. Logo quando nós entramos nesse caminho da salvação e aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e a gente passa por um processo chamado santificação. Primeira coisa, ele é um processo, né? O que significa santificação? Santificação, ou tornar santo, ele é um processo e significa santificar. Santo significa separado, significa ser separado, sagrado, alguma coisa ser consagrada a algum fim. E todos nós, pode avançar por favor, mais uma aí, processo, separado. E todos nós que temos o Espírito Santo, somos santos. Todos nós que somos salvos em Cristo, somos santos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, o quê? Nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa fase que nós passamos a viver, que a gente, né, chama de santificação, ela tem início no momento em que tu te converte, no momento em que tu aceita Jesus como Salvador da tua vida, e vai terminar na glória, vai terminar lá na eternidade. Agora, nesse breve espaço de tempo que a gente está aqui nessa terra, que a gente acha que é muito, mas é muito breve comparado à eternidade toda, mudanças acontecem nesse breve tempo. Nós somos transformados. Deus começa algo em nós que não para. Aquilo que antes fazia sentido, aquilo que antes era tão importante para mim na minha velha vida, hoje talvez ela já não faz mais tanto sentido. Hoje ela já não é mais tão importante. Uma pessoa na nossa célula, né, quem está vivendo célula aqui sabe quão é abençoador as células, né? Uma pessoa na nossa célula comentou assim: olha, eu não acredito que uma pessoa pode dizer assim, ó, eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus, eu continuo o mesmo, mas agora eu tenho Jesus. Não, porque quando Jesus entra, transformações acontecem e tu não é mais o mesmo. Não existe, outra verdade, não existe nada que nós façamos por nossa própria força, por nossa própria força de vontade que nos torna santos. É a obra de Jesus na cruz, e esse processo em nós é o que nos torna santos. Mas existem atitudes, existem posturas que nós devemos tomar, existem passos práticos que nós devemos desempenhar, que combinam com os seguidores de Jesus. Então, já que nós estamos falando de um caminho para a salvação, e para qualquer caminho, né, caminho até algum lugar, tu tem que dar passos. Vamos dar alguns passos em direção à santidade. Queria convidar tu a abrir a Bíblia em Efésios 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 20. Amém? Então tá.
Efésios 4, do 20 a 24, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Primeiro passo em direção à santidade, aprender mais de Jesus. Ao aprendermos mais de Jesus, a nossa vida começa a ser transformada. Nós passamos por essa mudança que acontece de dentro para fora. Precisamos ter mais vontade de aprender sobre Jesus. Não simplesmente o que eu acho correto, mas olhar diretamente na fonte. Como Jesus andava, como Jesus fazia, o que Jesus responderia. Ele é o exemplo que a gente deve seguir. Tá, e como eu faço isso? Como é que eu faço então? Como é que eu aprendo mais sobre Jesus? Nós temos cansado de falar aqui, né? Como é que está a vida devocional? Discipulado, tem vivido? Então hoje nós acreditamos em duas coisas: vida devocional, discipulado. Vida devocional, como é que está? Tem passado tempo na presença com Deus? Tem te abastecido? Senão, não tem como parecer mais com Jesus. Não tem como aprender mais com Jesus. O aprendizado não vai vir assim. Tem orado ao Pai, tem conversado, jejum, tem vivido, tem servido a tua família, tem servido a tua igreja. Não existe outra maneira de buscarmos santidade sem Jesus. Em 1 Pedro mesmo, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, a gente sabe quem nos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então esse é o primeiro passo. Se hoje nós formos sair daqui com algumas verdades, algum aprendizado, vamos lembrar esses passos em direção à santidade. O primeiro, aprender mais de Jesus. Vamos dar o nosso segundo passo. O segundo passo fala no meio do versículo: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, abandonar a velha natureza. Abandonar a velha natureza. Lembrem algumas mensagens atrás, acho que foi a primeira mensagem do caminho da salvação, que a gente falou que nós estávamos mortos em nossas transgressões, mortos em nossos pecados, Efésios capítulo 2. Essa é a nossa velha natureza, mortos em nossos pecados, mortos em nosso velho homem. A nossa antiga natureza, a natureza pecadora e carnal, ela é uma natureza morta. E vai sempre estar lutando contra o Espírito para tentar fazer você voltar para ela. Sempre. Não existe um momento em que tu vai deixar de lutar com a tua carne e ser só louros. Não. Vai ser até o fim lutando contra o velho homem, lutando contra desejos enganosos, lutando contra a tua carne. Ele vai fazer você lembrar, o pecado vai fazer você lembrar da tua velha vida, daquilo que tu fazia antes, vai te dar saudade em alguns momentos daquilo, vai te dar, pensar nas coisas que eu fazia, e vai fazer tu tentar praticar as coisas da tua velha vida. Mas quando nós fomos convertidos, nós morremos para a nossa velha vida e vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Você sabe, né? Eu gosto de corrida. E o melhor maratonista da história se chama Eliud Kipchoge. Ele é um queniano, não é novidade, né? Ele é um queniano. E maior maratonista da história, assim. Até ele mudar para a categoria, né, Master, ele só tinha perdido uma vez. E ele correu 16 maratonas e ficou em segundo uma vez só. Ganhou todas as outras. E perguntaram para ele: qual que é o segredo, né? O que tu faz? A gente sabe que tem treino, tem tudo, mas dá uma lição para nós, né? Para tu ir tão bem naquilo que tu faz. E ele disse que eu sou livre. Eu sou livre. Aí o pessoal não entendeu, né? E ele disse que a liberdade está em saber dizer não. A liberdade está em saber dizer não.
quem não, ele, nas palavras dele, né? Quem não consegue dizer não para comida ruim, para gordura, para açúcar, no caso, ele estava falando, não consegue desempenhar melhor na corrida. Quem não consegue dizer não para ir até tarde acordado, em festas, não consegue. Tu é escravo das tuas vontades. Tu é escravo daquilo que te puxa para baixo. E é claro, ele está falando isso sobre a corrida, ele está falando isso sobre o esporte que ele pratica. Mas olhando espiritualmente, tem verdade nisso. Se nós não conseguimos dizer não para o pecado, se nós não conseguimos dizer não para o nosso velho homem, a gente está sendo escravo, né? A gente está sendo escravo e a gente sabe que a gente não é mais escravo, a liberdade já foi nos dada, somos livres em Jesus, né? Então a gente tem condições e capacidade para dizer não, e esse é o meu encorajamento. Digam não para o velho homem, digam não para a carne. Esse antigo homem, ele nos corrompe, ele nos faz perecer, e o pior, ele tenta estragar a obra de Deus, ele tenta estragar a obra linda de Deus nas nossas vidas. O próprio Paulo, autor de Efésios, o próprio Paulo, ele escreve assim, em Romanos 7,18, sei que nada de bom habita em mim. Se Paulo está escrevendo nada de bom habita em mim, eu penso, meu Deus, o que sobra para mim então, né? Meu Deus, o próprio Paulo está dizendo que nada de bom habita em mim, na minha carne, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Tu já se sentiu assim? Tu já se sentiu que, eu queria ter feito isso, mas a minha atitude foi diferente. Eu não queria ter feito isso, mas eu não sei o que aconteceu, eu pisei na bola. Se tu já se sentiu assim, pisar na bola, mas tu não queria fazer aquilo, bem-vindo ao time. Tá eu, você, o Paulo, tá toda a galera aí no teu time. Se deixarmos a nossa carne tomar as rédeas da nossa vida, nós estaremos completamente perdidos. O nosso alimento, né, o nosso pão, Jesus, ele precisa estar presente em nosso dia de forma, o Márcio falaria, comum ou extraordinário? Lembra dessa mensagem da semana passada? Né? Eventos, quem não estava aqui, falou sobre comum e extraordinário. O que é comum e o que é extraordinário? A Páscoa nós celebramos uma vez por ano. É um evento extraordinário. Os efeitos da ressurreição é todo dia, é algo que é vivido comum, né? Algo que é vivido no ordinário. Nosso tempo com Jesus, o nosso alimento tem que ser vivido de uma forma comum. É loucura pensar que eu posso sair da minha casa sem passar tempo com Ele. É eu querer entrar numa selva sem nada para me defender. Então o primeiro passo era aprender mais sobre Jesus, o segundo passo, abandonar a velha natureza, o terceiro passo, vestir-se do novo homem. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Eu não conheço ninguém que bota uma roupa limpa por cima da roupa suja. Tu já fez isso? Tô imundo, eu preciso sair. Só bota a roupa por cima da que tu já está vestindo. Alguém já fez isso aí? Não precisa levantar a mão e se constranger. Eu não conheço ninguém. Até o Miguel, aquele de botar meio sujo, né? Mas toma um banho. O cara vai tomar um banho, vai usar a camisa que já usou e tudo, mas não tem como tu vestir uma roupa suja por cima de uma roupa limpa por cima de uma roupa suja, perdão. É necessário, assim da mesma forma, é necessário retirar aquilo que não combina mais para nos vestirmos de uma nova natureza, para nos vestirmos de novos hábitos, para nos vestirmos de um novo Jonathan. Note que sai falando ali, renovados no modo de pensar, para serem renovados no modo de pensar. Estão vendo ali? Isso nos ensina que a mudança é aqui, é dentro, não é no físico. Quantas vezes a pessoa pensa que para ir para a igreja, então, o cara está com o cabelo comprido, o cara tem tatuagem,
O cara está vestindo uma camisa assim, o cara está vestido mal, o cara está isso. Não é físico a mudança. Não é física a mudança. O físico é o carro empoeirado, a poeira é a parte física. O que importa é o que está debaixo daquilo ali. O que importa é quem é. Quando nós pensamos, quando nós mudamos o nosso modo de pensar sobre santidade, entendemos que Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Mas, a gente sempre fala, o ser antes de fazer, mas o que fazemos é importante também. O que fazemos é importante também. Lembra o que Adão e Eva fizeram? Aquilo estragou a humanidade toda. A gente sofre efeitos até hoje pelo que eles fizeram. Então o que tu faz é importante. O que tu faz também é importante. Eles condenaram a humanidade por algo que eles fizeram. Quer saber a meta? Então tá, entendi, tenho que me santificar, tenho que viver esse processo de santificação, tenho que tirar o velho Jonathan de mim, tenho que tirar a sujeira que cobre. Fala que o processo de santificação processo de justificação, né? Processo de Deus te justificar é te tirar da lama. Te tirar da lama. O processo de santificação é Ele tirar a lama de você. Então, mas qual é a meta? Qual é o alvo? Eu tenho que fazer isso até quando? Como é que eu tenho que fazer isso? Como é que eu tenho que ficar? O próprio texto já respondeu. Criado para ser o quê? Semelhante a Deus em justiça e santidade. Consegue imaginar esse alvo? Consegue imaginar essa meta? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Uau! Olha para o início, olha para o plano original de Deus, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou Adão e Eva. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É alto essa meta aqui. Deus não espera de nós meia boca. É tudo. Ele espera que nós sejamos santos porque Ele é santo. A gente já leu. Lembra da história de Jesus com a mulher que foi pega em adultério? Quando Jesus diz para ela, vai, não peques mais. Jesus sabia que ela ia pecar de novo. Ela é humana. Jesus sabia. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele já sabia, ela vai pecar de novo. Mas, qual que é o alvo? Qual que é a altura da vara? Não peques mais. Ser santo. Ser como Jesus. De forma plena, nós vamos conseguir só na glória. Só na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos na terra, nós devemos fazer o nosso máximo e andar nessa direção. Mas só falar não adianta. Como eu faço isso? É a pergunta. Como eu faço isso? Como então eu me santifico? O próprio Efésios 4, continuando, a partir do versículo 25, até 29, vai dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Como eu faço isso? Pode mudar, né?
mudança sobrenatural em nossas atitudes. Precisamos viver mudanças sobrenaturais em nossas atitudes. E sabe por que elas são sobrenaturais? Porque naturalmente tu não ia conseguir fazer isso. Naturalmente tu não ia conseguir viver essas mudanças. Só através de uma obra sobrenatural. Ele vai falar ali, né? Aquele que minta, ele não está dizendo assim, ó, só não fale mais nada. Mas é justamente o oposto. Se tu mentia, agora tu vai falar a verdade. Tu está pronto para falar a verdade, mesmo que isso te afete negativamente? Quantas histórias nós ouvimos, né? Testemunhos da pessoa chegar num certo momento no seu trabalho e chega um teste assim de integridade. Tu tem que dizer isso. Ah, mas não é isso que aconteceu. É, mas seria bom se tu dissesse isso. Tu está pronto para falar a verdade, mesmo que isso te afete negativamente, mesmo que isso afete a tua família, que às vezes com a gente não se importa, né? Mas toca na nossa família para ver. Aí é um pouco diferente, né? Tu está pronto? Quando ficarem irados, não pequem. Aquele que se ira facilmente aí, aquele que luta contra a ira, cuidado. O texto está falando. O diabo está só esperando uma brecha. Interessante, a ira em si, tu ainda não pecou. A ira em si não é um pecado. Mas a atitude que tu toma pode ser um pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Então, cuida daquilo que tu faz. Eu vejo assim que a ira, ela é uma linha muito fina, entre tu agir errado ou tu controlar as tuas atitudes, ou tu te controlar, né? Cuida dos teus pensamentos. A ira, ela começa aqui, né? Ela começa a te incendiar na tua mente, antes de tu fazer alguma coisa, né? O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos. O que roubava, então, agora ele não é só para deixar de roubar. Tu era ladrão? Não rouba mais. Não. Isso seria o natural. Isso seria algo natural, né? O que seria o extraordinário? O que seria o sobrenatural? Agora tu vai trabalhar, e o que diz o texto ali? Repartir. Pode avançar. Não. Deixa. Desculpe. Agora tu vai repartir. Olha que transformação, pessoal. Olha que transformação. Agora o que roubava, ele vai trabalhar e ele vai abençoar outros. Isso é sobrenatural. E que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros. Não só deixar de falar aquilo que não combina mais com o seguidor de Jesus. Cara, isso me pegou muito. Porque quantos assuntos acontecem às vezes que o cara está inserido na conversa e daí, para tu não ficar tão fora, tu acaba entrando na conversa, tu acaba entrando no assunto, que aquilo não combina com o seguidor de Jesus. Não combina. Tu acaba cedendo a tua carne naquele momento. Então não só deixe de falar as palavras, não só deixe de falar palavras, né? Não só deixe de falar as palavras ruins, mas agora fale coisas que edifiquem os outros. Eu, Jonathan, eu tinha uma falha de caráter. Eu tinha um terrível costume de fazer piadas com os outros. Eu era muito bom fazendo piada com os outros. Muito bom. O pessoal está rindo aqui, mas não é engraçado. Eu conseguia fazer piada, só que essas piadas às vezes humilhavam os outros. Essas piadas diminuíam os outros. Essas piadas deixavam os outros constrangidos. E quando alguém fazia comigo, cara, eu já me sentia mal e eu ficava irritado. E eu, às vezes, né, a minha atitude era tentar ganhar da pessoa na piada também. Mas quem não tem essa atitude, cara, se fechava e eu machucava as pessoas. Até que chegou um irmão meu, um mano querido, abençoado, chegou para mim e falou assim: cara, tenta fazer, tu quer subir de nível, tu é bom fazendo piadas, né? Tu é bom com palavras, né? Tenta subir de nível. Qualquer brincadeira que tu faz para levantar os outros e te botar para baixo. Isso foi interessante.
foi interessante. Faz piada assim, ó, coloca o outro para cima, joga o cara lá em cima e te coloca para baixo. Deus usou aquele cara ali para me santificar também. Então, as nossas palavras são importantes. Então, resumindo esse Efésios 4, do 25 ao 29, eu diria, primeira parte, ele cuida do caráter. Segunda parte, eu diria, cuide dos pensamentos. Terceira parte, cuida do que tu faz com as tuas mãos ali, né? Trabalhar com as próprias mãos. E aquilo que tu fala também é importante. Quer passos práticos? A gente está no como eu faço isso, né? Como eu faço isso? Como eu vivo a santificação? Não é troca essa camisa e faz isso, corta o cabelo e faz isso, faz a barba e não. É cuida do teu caráter, cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas atitudes, do que tu faz, cuida do que tu fala. Queria te convidar a fechar os olhos e ter um momento de reflexão. Não é oração ainda, é reflexão. Queria te convidar a pensar como tu conheceu Jesus, como foi a tua experiência com Jesus. Como é que foi que Jesus chegou na tua vida? Através de quem? Como é que foi o teu primeiro pensamento sobre Jesus? E começa a pensar como era a tua vida quando você conheceu Ele. Como tu vivia, como eram as tuas atitudes, como tu agia, como tu falava, como é que eram os teus pensamentos. Nessa parte aí, tu consegue identificar que havia sujeira em ti? Tu consegue ver a sujeira que tinha em ti antes de Jesus? Consegue ver a podridão? E agora, mais importante que isso, tu consegue perceber que Jesus tem te transformado, como tu te encontra hoje? Tu consegue perceber que tu já não é mais a mesma pessoa? Que tu já está mais limpo de que quando tu começou a caminhada com Ele? Quais são as mudanças que Ele tem feito em você? Porque quando Ele está em ti, é impossível não ser transformado. A gente já falou isso, é impossível não ser transformado. Quais são essas mudanças? Quais áreas da tua vida, agora tu olha para a sujeira, quais áreas da tua vida ainda estão sujas? Quais áreas da tua vida ainda você está debaixo de lama e mofo e sujeira, e que Jesus ainda não limpou? Meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor olha para nós como obras-primas tuas, Deus. O Senhor olha para nós, Deus, como criaturas feitas para serem semelhantes a Ti, Deus, em santidade e em justiça, Deus. E o Senhor não olha para a sujeira, Deus, que está sobre nós, Deus. Mas nós sabemos, Deus, que tem um processo, existe um processo, Deus. Quando nós escolhemos Te seguir, quando nós escolhemos ter o Senhor como Salvador, como Senhor da nossa vida, que passa por essa limpeza, passa por restauração muitas vezes. Obrigado, Deus, porque o Senhor é perfeito. Obrigado porque Jesus veio a essa terra e viveu uma vida perfeita, Deus, e nos mostrou, Deus, que um homem pode viver sim, Deus, pode viver de forma íntegra, pode viver de forma pura, pode viver de uma forma consagrada a Ti, Deus, e que nós possamos, Deus, olhar esse exemplo de Jesus e buscar isso todos os dias, Deus. Que nós possamos aprender mais de Ti todos os dias, Jesus. Que o nosso eu possa ansiar por isso, Deus. Que nós possamos buscar isso com o máximo, com tudo que a gente tem, Deus. Pai, que nós possamos a cada dia mais colocar o velho homem, Deus, para fora, tirar o velho homem
tirarmos a nossa velha natureza, Deus. E que, Pai, principalmente, Deus, a nova natureza, novas vestes, um novo Jonathan, Deus, possa estar surgindo. Que possamos nos vestir, Deus, com roupas limpas. Jesus, eu peço pela tua igreja, Deus, uma igreja de pessoas falhas, Deus, uma igreja imperfeita, mas que seguimos um Deus que é perfeito, Pai. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, nos abençoa, Pai. Que tudo que a gente aprendeu hoje e tem aprendido, Deus, na nossa vida devocional, Deus, que possamos cuidar, Deus, possamos cuidar do nosso caráter, que nós não vendamos o nosso caráter, Deus, que nós não trocamos o nosso caráter, Deus, troquemos o nosso caráter. Cuida, Deus, dos nossos pensamentos também, Deus. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa cabeça, nós nem ainda agimos, Deus, mas já estão maquinadas na nossa cabeça, já estamos pecando nos nossos pensamentos. Por favor, purifica isso também, Deus. Deus, que a gente possa cuidar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente coloca na nossa mão também, Deus. Abençoa, Deus, a gente, que agora a gente não venha mais a pecar com as nossas mãos, mas agora a gente possa abençoar com as nossas mãos, Deus, e repartir, Deus, com os outros as bênçãos, Deus. Que possamos cuidar daquilo que a gente fala, Deus. Que as nossas palavras possam sair vida nas nossas bocas, Deus, e não morte, Deus. Que possa sair palavras de vida da nossa boca, palavras que edifiquem, palavras que despejam graça, palavras que amem, Deus. Que possamos consagrar, Deus, todo o nosso corpo a Ti, Deus. Que essas mudanças sobrenaturais aconteçam, Deus, em nós. Te agradeço mais uma vez, porque o Senhor falou muito comigo através desse texto, Deus. Falou muito comigo através dessa mensagem, Deus. Nunca estaremos 100% limpos, somente na eternidade, somente na glória. Sabemos disso, Deus. Mas enquanto estamos aqui, Deus, queremos caminhar, nos limpando, Deus. Não queremos continuar do jeito que estamos hoje. Que cada dia que passa, a gente possa estar mais limpo do que ontem. Para glorificar o Teu nome, para Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém.